pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre religião no Japão. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre religião no Japão. Eu acho que todo mundo sabe que o cristianismo aqui no Japão ele não é muito popular. Apesar de estar crescendo um pouco no meio aqui do Japão, mas ele não é muito popular. As duas principais religiões aqui no Japão é o Shinto e o budismo. Mas uma outra coisa que também é muito presente aqui é o ateísmo. Muitas pessoas não têm religião aqui no Japão. Atualmente, cerca de 119 milhões de pessoas aqui no Japão, elas são praticantes do Shinto. E o que seria essa religião? O shintoísmo ele é caracterizado pela adoração a diversas divindades. As divindades que representam as forças da natureza. Ela fala muito da relação do homem com a natureza, desse envolvimento, dessa reciprocidade. Para o shintoísmo, tudo é um deus. A água, ela é um deus. A lua, ela é um deus. O céu, ela é um deus. Então, tudo que envolve a natureza, ela é o shintoísmo. Outra coisa muito interessante sobre essa religião é que ele é muito ligado ao passado. O shintoísmo ele é basicamente um respeito ao passado e a permanência das tradições. Atualmente, cerca de 51% da população japonesa continua presente nessa religião e praticante. O shintoísmo ele tem diversos santuários aqui no Japão. É muito fácil de você achar. Mas as pessoas confundem muito o templo com o santuário. E não é exatamente isso. O santuário do shintoísmo, ele tem geralmente um portão enorme. Uma espécie de portão, não é aquele portão que abre. Ele é são duas barras enormes, geralmente pintadas de vermelha, porque elas simbolizam o portão para o paraíso, o céu e o inferno, no caso. E o templo budista, os templos budistas, eles geralmente existem muitas construções que tem diversos tipos de telhado. É como uma gigante árvore de Natal, por assim falando, tá? Apenas a questão da estrutura. O que nos leva a falar sobre a segunda religião mais popular aqui no Japão, que é o budismo. O budismo ele tem muita semelhança com o shintoísmo, tá? Ele acredita muito nessa relação da natureza do homem. Uma grande diferença é que o budismo ele segue muitas tradições, segue muitas crenças e muitas práticas. O shintoísmo ele é caracterizado principalmente pela não doutrinação. Ele não tem nenhum guia, nenhum manual que você siga. Ele apenas acredita que a humanidade ela precisa ter aquela ligação com a natureza para ser um ser de luz, para ser um espírito de luz. Uma pessoa abençoada, uma pessoa que coopere com a natureza ao seu redor. Já o budismo acredita que existe o nirvana, que seria o céu. Então existe toda uma doutrinação, toda uma exclusão dos pecados, toda aquela prática do bem e do mal, obviamente. Uma outra religião, que no caso não é religião, uma outra tipo de descrença, no caso, é o ateísmo. No Japão existem praticamente o mesmo número de budistas e de ateístas, tá? Que são pessoas que não acreditam em ser superior, não acreditam em Deus, não acreditam em deuses. Eles acreditam na teoria, principalmente do Big Bang. Não estou aqui para julgar, eu estou aqui para explicar o que eu absorvi aqui, tá, do Japão, que eu converso com os meus sogros, eu converso com o meu marido e é o que a gente conversa, é o que eu pesquiso na internet, tá? Eu não tô aqui pra julgar qualquer tipo de religião, respeito qualquer um. Isso pra mim não é dizeres, tá? Então eu só estou aqui exemplificando para que você possa conhecer um pouco mais das religiões que são mais presentes aqui no Japão. O ateísta aqui no Japão, ele respeita muito a crença dos outros. Ele não tenta te fazer acreditar que Deus não existe, que os deuses não existem. Eu noto que existe uma aceitação religiosa aqui no Japão muito grande. Isso foi uma das coisas que mais me surpreenderam, porque eu acredito eu, que pela questão das religiões mais influentes aqui no Japão, elas simplesmente trabalharem a questão do amor, do respeito à natureza e do respeito às tradições. Então acaba que não existe muito espaço, desde que você não esteja prejudicando o universo, não esteja prejudicando ao seu próximo. Nenhuma religião ela se influencia
em torno da outra. Existem sim cristãos aqui no Japão, tá? Existem igrejas aqui no Japão, eu já vi diversas. Antigamente não existia muito casamento em igreja, tá? Hoje em dia já existe bastante, por ser uma questão muito bonita, né? Que os japoneses sempre viram de filmes, na questão de séries. E com o tempo, com o passar dos anos, essa questão ela foi se enraizando um pouco mais aqui. Existem até diversos lugares especializados em fazer casamentos que tem sua própria capela, então se tornou um negócio. Aqui no Japão uma coisa que eu noto é que tudo que possa vir a se tornar um negócio, você tem mais facilidade para poder passar à frente, passar a sua visão para os outros. Então, muita gente que, claro, a questão dos estrangeiros contribuíram bastante para isso, porque vieram diversos estrangeiros para cá, então trouxeram essa questão da religião e abriram igrejas e assim por diante, né? Eu sei que eu morava em Kawasaki tinha cerca de 2 ou 3 igrejas próximas à minha casa. Aqui em Tóquio eu vi uma só, tá? Talvez eu não esteja andando direito, mas na verdade é que eu nunca procurei, de fato, tá? Também não tô aqui para exemplificar a minha religião, então isso não vem ao caso. A questão aqui é que existem sim igrejas, existem templos, existem santuários, mas uma coisa que existe aqui principalmente é o respeito à religião do próximo. Uma coisa que eu não aceito muito bem, que me faz ficar um pouco incomodada, é a questão do suicídio aqui no Japão. Por questões dessas religiões, eles não condenam o suicídio. É como uma coisa, como uma morte comum. É tanto que as pessoas até pensam que os japoneses eles endeusam o suicídio. Não é verdade, eles não endeusam, tá? É tanto que eles são muito preocupados, principalmente agora. Muitos suicídios de pessoas jovens que não aguentam a pressão da sociedade japonesa. Então existem planos políticos, existem debates. Então assim, o Japão ele não endeusa suicídio. A questão é que ele não condena. Na característica religiosa ele não condena um suicídio. Então isso acaba que gera uma questão de você não ter medo da morte. E quando você não tem medo da morte, se a pressão da sociedade ela te pega, infelizmente a gente sabe o que acontece. Bom, se vocês têm alguma dúvida em questão a essas religiões ou outras religiões, comenta aqui embaixo. Se você não segue este canal, já se inscreve, já ativa o sininho, me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram. Eu tô sempre diariamente postando fotos no Instagram, estou sempre postando muitas notícias no meu Twitter, tá? São sites em japonês que carregam muitas publicações a respeito do Brasil e também muitas publicações brasileiras que tratam a respeito da união do Japão e do Brasil. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Aqui no Japão.